Deus lhe trouxe aqui. O que é este mundo? De que maneira, na verdade, percebemos visão, audição, tato, olfato e o paladar? O Instituto Max Planck de Cognição Humana e Ciências do Cérebro, a American Medical Association nos Estados Unidos, o Hospital das Clínicas de São Paulo e diversos outros centros de pesquisa, pura e simplesmente, cientificamente constataram. Nós possuímos no interior de nosso cérebro uma glândula chamada pineal. A glândula pineal, quando ainda a criança se encontra no interior do útero materno, em gestação, ela na verdade tem o mesmo desenvolvimento dos dois globos oculares. Contudo, quando a pessoa nasce, gradativamente, ao longo já de alguns meses, no máximo até 2 anos de idade, esta glândula pineal, ela simplesmente, ela como que se bloqueia, ela como que não desenvolve, ela como que se fecha. Por quê? Tudo aquilo que a gente não utiliza, em verdade, se bloqueia. A humanidade, não acostumada a se relacionar e a viver coligada e conectada a outros planos e dimensões de vida e de energia, o que acaba acontecendo? Infelizmente, estes demais canais acabam como que se bloqueando. O próprio cérebro humano, ele possui 2 hemisférios cerebrais. As pessoas praticamente só usam um hemisfério cerebral. E mesmo assim, deste único hemisfério cerebral, a gente utiliza menos do que 0,5% dessa capacidade de um único hemisfério cerebral. O cérebro humano é o mais poderoso hardware do universo criado por Deus. O que nós precisamos, na verdade, para usar mais essa nossa capacidade cerebral? Pura e simplesmente desbloquear esta glândula pineal que se encontra no interior de nosso cérebro e que pode se expressar e captar imagens de coisas aqui neste ponto central entre as duas sobrancelhas, acima dos 2 globos oculares. Eu não estou falando de teoria apenas. Quer a experiência do porquê que a glândula pineal, por volta dos 2 anos de idade, ela se encontra praticamente bloqueada? Observe as crianças nos primeiros meses. O que você percebe numa criança nos seus primeiros meses de vida? Ela, na verdade, vendo coisas que os adultos não conseguem perceber através dos olhos. Ela conversando e rindo para coisas que aparentemente, quando você olha, você vê um vazio, você não vê ninguém, você não vê coisa alguma. E a criança às vezes está como que conversando com alguém, vendo como que alguma coisa. E à medida que os adultos chegam, ei menino, preste atenção, o que faz? Ela começa a gradativamente passar a não mais dar crédito a estas imagens, a essas projeções luminosas, a esses seres de outras dimensões que de alguma maneira surgem diante dela. Porque pura e simplesmente a glândula pineal que se encontra no interior do nosso cérebro é um aparelho visual muito mais perfeito do que os 2 globos oculares. E não sou eu falando, a própria ciência. O potencial da glândula pineal visual, de percepção, é tão desenvolvido, é tão superior aos 2 globos oculares, que poderíamos dizer assim, que a visão da glândula pineal seria como a visão que nós temos no interior de um automóvel, de um veículo, através do amplo para-brisa frontal. A gente está vendo o mundo realmente, na verdade, de frente, as coisas como elas realmente são, e não como a gente acredita ser. Porque através dos 2 globos oculares, a percepção que nós temos, na verdade, é como os 2 retrovisores do automóvel. A gente está como que olhando para trás. E a ciência prova isso. Tudo aquilo que a gente pensa estar percebendo agora
Essa imagem, na verdade, ela entra no nosso cérebro através dos glóbulos oculares e simplesmente ela é reinvertida 360 graus, reinterpretada pelo cérebro, para então nos passar uma noção do que nós pensamos estar percebendo e vendo. E é por isso que o que a gente percebe neste mundo não é algo real. E vou exemplificar mais a fundo esse processo da deficiência de nossa percepção. Quem nunca, em momentos escuros, seja numa praia, num campo, não chegou a pegar uma vela e, através de uma parede, colocando as mãos à frente da vela, criando sombras na parede, chegou a montar, na verdade, imagens de bichinhos? Já fez alguma vez isso? A vela, uma parede de fundo, e você acaba criando imagens como de um coelhinho, de um cachorro, de um jacaré, de diversos bichinhos. São imagens incríveis. E tudo aquilo que a gente vê projetado naquela parede branca, através exatamente como sombras da própria luz da vela, vindo de uma única direção, a gente sabe que tudo aquilo é ilusão. Qual é a diferença daquela experiência da vela sobre as sombras na parede e da nossa vida humana? Nenhuma. Enquanto naquela experiência nós temos apenas uma luz de uma vela, aqui no mundo a gente tem 7 bilhões de seres humanos, cada um como que projetando uma luz individual, fazendo então que a gente acabe percebendo as coisas não pelo que elas realmente são, mas como que projeções da somatória das mentes de todas essas pessoas. Consegue entender isso? É por isso que comprovadamente a gente não vê a realidade. O tom de azul, por exemplo, quando eu percebo, não é o mesmo tom de azul que você está vendo. Não é o mesmo tom de azul que a pessoa ao meu lado está percebendo. Porque nossa consciência, ela possui como que um óculos individual. E este óculos, na verdade, ele possui um determinado tom e coloração. Como assim? Vou explicar. Se você colocar sobre as suas vistas agora, sobre os seus 2 glóbulos oculares, né, com a visão humana, essa visão parcial e deficiente, colocar um óculos de lente verde, você automaticamente vai passar a ver tudo de modo esverdeado. Se for um óculos com lentes amarelas, você vai passar a ver tudo de modo amarelado. E é assim que nós percebemos a vida. Por isso que uma pessoa, quando está se sentindo triste, abatida, ela, na verdade, ela distorce a realidade das coisas que ela começa a perceber ao seu redor. Quando ela está alegre, radiante, feliz, ela automaticamente aumenta o brilho das coisas que ela começa a perceber ao redor. É por isso que os psicólogos nos ensinam que a beleza está dentro do observador e não externamente ao observador. Portanto, a gente não vê a realidade. Tudo que a gente vê ao nosso redor é uma projeção de algo que se encontra em nosso interior. E isso não se relaciona apenas ao aspecto visual, se relaciona também ao próprio tempo. Fique você numa fila de um banco, numa lotérica, por 5 minutos apenas, tem a impressão que é 1 hora. E quando a gente se encontra num local maravilhoso, ao lado da pessoa amada, de amigos, horas parece que voam. Não é verdade isso? O gosto das coisas também se relaciona nesse processo. É a temperatura, o quente e o frio, o perto e o longe, o bonito e o feio. É muito relativo. Tem muito que a ver com realmente aqueles aspectos que nós temos em nosso interior e vão de alguma maneira projetar a nossa percepção e entendimento e seleção desses processos mais externos. Consegue entender isso?